Fala aí, pessoal, aqui quem está falando é o professor Matheus e vamos para mais uma questão aqui da nossa lista de exercício que eu vou trazer a resolução aqui para vocês. Se vocês ainda não sabem que lista é essa, não sabem onde obter essa lista, eu deixei um link aí na descrição para vocês baixarem. Não esqueça de conferir aí no canal ou as outras soluções de outras questões dessa mesma lista. Então vamos lá resolver o nosso problema. O problema nos diz o seguinte: nessa situação aqui, nessa figura aqui, a gente tem uma esfera oca, um anel, um cilindro oco, uma esfera maciça e um cilindro maciço. Todos eles à mesma altura H de um plano inclinado. O importante aqui é notar que assim, a figura não dá para a gente concluir coisas 100% da figura. Então não dá para dizer aqui que todos eles têm o mesmo raio, têm a mesma massa. Então a gente tem que partir desse pressuposto que todos eles têm massas diferentes e raios diferentes. Mas a única coisa que a gente sabe é que eles estão... O centro deles está a uma altura H do plano inclinado. Então, qual desses objetos chega primeiro ao fim do plano inclinado? Explique. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai relacionar a energia potencial gravitacional com a energia cinética final, né? A gente adota que no fim do nosso plano, a gente tem o nível zero de energia potencial gravitacional. Então, nesse ponto aqui, eu só vou ter energia cinética, a gente relaciona isso. Certo? Só que aí tem um problema. Como a gente tem objetos diferentes, a rotação vai ser diferente. Porque eu tenho um momento de inércia diferente e aí, por consequência, a velocidade angular tem que ser diferente. Como a gente relaciona esses? Qual chega primeiro? O que tiver a maior velocidade. Então vamos calcular essa velocidade no final. A velocidade final de cada um dos objetos pode ser uma boa, mas acho que vai dar um pouco de trabalho. Aqui a ideia é a gente notar uma semelhança. Observa o seguinte. Se eu olhar cada momento de inércia, por exemplo, o momento de inércia de uma esfera oca, ele é 2/3 de mr ao quadrado. O momento de inércia desse anel aqui, lembrando, a massa e o raio não são iguais, tá? A gente só está montando uma situação hipotética aqui. O momento de inércia do anel, ele é mr ao quadrado, a massa do anel vezes o raio daquele anel ao quadrado. Um cilindro oco, mr ao quadrado, igual ao anel. Uma esfera maciça, né? 2/5 de mr ao quadrado. E a esfera oca está aqui, 2/3, e aí faltou só o cilindro maciço, que ele é metade de mr ao quadrado. O que eles têm em comum, esses termos aqui? Todos eles têm o termo de mr ao quadrado, mr ao quadrado, mr ao quadrado, mr ao quadrado e mr ao quadrado. O que muda são esses fatores aqui. Aqui é 2/3, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2/5 e aqui é meio. Né? Então, o que eu vou supor? Vou supor um objeto qualquer, tá? Que tem um momento de inércia dado em relação ao centro dele, vai ser uma letra, um C, vezes mr ao quadrado. E aí a gente vê qual é o papel desse C na velocidade final, certo? E aí o que tiver, sei lá, dependendo da equação final que a gente avalia o C para cada um desses casos, certo? Então vamos começar aqui montando o nosso plano inclinado. Nosso plano inclinado está aqui, ó. E aí eu tenho um objeto aqui. O objeto tem uma massa e um raio. Não sei que objeto é esse. Ele tem uma massa mzão e ele tem um raio. A única coisa que eu sei tem duas coisas que eu sei. Ele está numa altura h em relação a esse cara aqui. Esse cara é onde eu vou adotar aqui nessa altura aqui. A minha energia potencial gravitacional é zero. Tá? Então aqui no final eu tenho o objeto que está rolando. Então ele tem uma velocidade angular e tem uma velocidade linear aqui. Tá bom? E a outra coisa que eu supus aqui é que o momento de inércia dele em relação ao centro dele é uma letra C vezes a massa dele, r ao quadrado, sendo r o raio desse objeto. Tá? O que a gente usa? Se eu adotar esse ponto aqui, o ponto mais alto, como sendo o ponto A, e esse ponto mais baixo aqui como sendo o ponto B, a gente tem a conservação da energia mecânica. A energia mecânica no ponto A, ela é igual à energia mecânica no ponto B. Certo? Energia mecânica do ponto A é só potencial gravitacional. Energia mecânica no ponto B é só energia cinética.
tá? Só que aí eu tenho uma energia cinética de rotação e uma energia cinética de translação, tá? Esse T representa a energia cinética. Então vamos botar as expressões para cada uma delas. Energia potencial gravitacional é a massa do objeto vezes G vezes a altura. E agora a energia cinética. A de translação é fácil. É m, velocidade do centro de massa final, vou chamar de V, ao quadrado sobre 2. Mais a energia cinética de rotação, que é o momento de inércia vezes ômega ao quadrado sobre 2. É essa equação que a gente precisa trabalhar. Tá bom? O que a gente usa de informação aqui? Como ele fala que o objeto ele rola sem deslizar, tá? A gente tem essa relação da velocidade V com o ômega. V em módulo, né? VCM, que eu estou chamando de V, ele é igual a ômega vezes R. Então, esse ômega aqui, ele é V sobre R. E aí, como eu tenho ômega ao quadrado, ele é V quadrado sobre R ao quadrado. Vamos pegar a nossa equação e melhorar um pouco ela. mgh igual a mv quadrado sobre 2, não mexe aqui. A gente tem mv quadrado sobre 2, mais o momento de inércia, que é um c mr ao quadrado, tá? Tem um sobre 2 aqui, dessa expressão daqui, e o ômega eu chamei de v sobre r. Então, ômega ao quadrado é v quadrado sobre r ao quadrado. Tá? Aqui você observa uma coisa. Primeira coisa, a massa foi embora, né? E a outra, que é bem importante, é que o raio foi embora também, cortou aqui em cima e embaixo. Então, nossa expressão é GH é igual a V quadrado sobre 2 mais C V quadrado sobre 2. Então, aqui, qual é a vantagem de usar isso aqui? A gente observa que nesse rolamento, a velocidade final, que é V, né, não vai depender da massa nem do raio, tá bom? Só vai depender desse C que sobrou aqui. Então vamos melhorar essa equação? Bota V quadrado em evidência aqui, né? A gente tem GH é igual a V quadrado em evidência, que multiplica, pode botar o 2 em evidência também, tem todo mundo, 1 mais C. Joga esse 2 para lá, divide aqui. Então, V quadrado é igual a 2GH dividido por 1 mais C. Pode deixar o V quadrado porque a gente avalia o tamanho desse V através dessa equação daqui. Né? A gente observa o seguinte, o C nunca é um número negativo. Né? O momento de inércia não é negativo. O C, o papel dele está aqui. Então, eu acrescento um valor de C aqui dentro, eu diminuo o valor de V, né? Porque eu vou estar dividindo por um número maior. Por exemplo, C igual a 0 vai ser 2GH. C igual a 1 vai ser 2GH dividido por 1 mais 1, que é 2GH dividido por 2 da GH. Diminuiu, né? Então, quanto maior o C, se C cresce, a consequência é que o V diminui. Então, qual vai ser o meu maior V? O que eu tiver um menor C. V é máximo, né? Para menor C. Então, a nossa resposta vai depender dos 6 que a gente adotou lá. Agora a gente volta lá para o nosso problema e a gente vê. 1, o C, né? Quem é o C aqui? Nesse caso aqui, o C é igual a 1. C é igual a 1. C é igual a 2/3. C é igual a 1 nesse caso. C é igual a 2/5. E aqui é C igual a 1 sobre 2. E a gente observa o seguinte. 1 é maior do que 2 sobre 3. Né?
e 2 sobre 3 é maior do que 2 sobre 5. Então, 1 sobre 2 é menor do que todo mundo, né? Então, 2 sobre 5 é o nosso menor C. Então, a resposta é: qual desses objetos chega primeiro no plano, chega primeiro ao fim do plano inclinado? O cilindro maciço. A esfera maciça. Falei errado. Marquei aqui certo, mas falei errado. Então, o objeto que chega mais rápido ao fim é a esfera maciça. Tudo bem? E a justificativa é porque ele tem o menor momento de inércia, esse menor fator aqui do momento de inércia. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!